Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais o programa EBD na TV. Nós estamos neste quarto trimestre de 2016 estudando as revistas da CPAD com o tema O Deus de toda a provisão. Esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Nós temos como comentarista desse trimestre o pastor Elianai Cabral. Hoje estaremos estudando a lição número 7, que tem como título José, fé em meio às injustiças. Então hoje estaremos estudando aí mais um herói da fé. Está ali naquela lista em Hebreus capítulo 11, ali também então está incluído aí José. Um exemplo de um homem que teve muita fé em Deus e que sempre manteve viva a sua esperança em Deus. Ele sabia que Deus estava vendo, que ele estava passando, e sabia que no futuro Deus entraria com a sua provisão. José não olhava para as circunstâncias, então ele não olhava para as coisas à sua volta, o que estava ocorrendo. Então ele mantinha a sua fé em Deus, olhando para o futuro. Confiava extremamente em Deus. Era uma fé inabalável. Era uma fé capaz de suportar todo tipo de injustiça. Ele suportou a injustiça dos seus irmãos e depois ainda suportou a injustiça do seu patrão. Sofreu a injustiça, de um funcionário do rei que se esqueceu dele. Então José passou por várias injustiças, mas nunca deixou sua fé. Ele esteve num governo de um país idólatra, mas ele não perdeu sua fé, não deixou nunca a Deus. O texto áureo diz assim: E o Senhor estava com José e foi varão próspero. Gênesis 39, 2. E a verdade prática diz: No enfrentamento de uma crise, a sabedoria divina é indispensável. Então, duas vezes é dito sobre José, Moisés escrevendo, então é dito que Deus era com José, Deus estava com José. Também em Atos dos Apóstolos diz que Deus estava com José. Então a Bíblia afirma por 3 vezes que Deus estava com José. Não parece, olhando as circunstâncias, se alguém olhasse de fora, diria que José, na verdade, era um amaldiçoado por Deus, esquecido por Deus. Assim como Jesus na cruz, as pessoas meneavam a cabeça e diziam: onde está? Cadê o seu Deus? Então, José passou por dificuldades, apertos, mas ele confiava em Deus e Deus estava com ele, mesmo sem parecer, mas Deus estava sempre presente com ele. E nós vamos ver que, principalmente, Deus estava com ele, dando-lhe sabedoria. Por onde quer que ele passava, Deus lhe dava sabedoria para poder seguir adiante. Também, quando foi preciso interpretar um sonho de Faraó, Deus lhe deu, então, a sabedoria para interpretá-lo. Então, não só Deus lhe deu sabedoria para, na hora da crise, saber sair da crise, mas também Deus lhe deu sabedoria para poder interpretar o sonho de Faraó, interpretar os mistérios de Deus. Assim também, para governar, Deus lhe deu então uma sabedoria que é conseguida através de quê? De uma constante amizade com Deus, de uma intimidade com Deus. Então o Espírito Santo vem dando aquela sabedoria, inteligência espiritual. E através dessa sabedoria, ela vai nascer lá em cima no céu, mas depois ela aparece aqui embaixo, na terra. Então nós vamos ver que Gênesis 39, 2 diz que José era varão próspero. Olha só. Ele tinha uma vida tranquila no final da sua vida. Ele alcançou tranquilidade, felicidade, paz, embora tivesse passado por grandes lutas, grandes dificuldades, grandes injustiças,
Mesmo lá na prisão, ele era feliz, ele estava com Deus, ele orava a Deus, estava em comunhão com Deus. Depois é injustiçado pela mulher de Potifar, é ainda conduzido, à cadeia do palácio, mas mesmo assim ele estava feliz com Deus, ele confiava em Deus. E Deus sempre provendo em todas as situações. Quando ele estava na casa de Potifar, então se tornou ali o maioral, abaixo de Potifar era ele. Dentro da prisão, se tornou o mais importante prisioneiro. Depois, Deus lhe dá a revelação e ele agora se torna um governador do Egito, um vizir, Abaixo de Faraó, era ele o maior dentro do governo do Egito. Então sempre estava numa situação confortável diante de Deus, diante dos homens, embora passasse por diversas perseguições, injustiças, dificuldades. Ele nunca perdeu o seu equilíbrio espiritual, nunca perdeu a sua fidelidade a Deus, nunca perdeu a sua fé em Deus, a sua esperança em Deus. Então, no meio de uma crise, o mais importante é o quê? É a sabedoria de Deus se manifestar em nossa vida. É a hora que precisa da sabedoria. E lá em Tiago diz, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos, Todos que pedirem, indistintamente. Vamos então à leitura bíblica em classe, que está aí no livro de Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 11, que diz: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreceu ainda mais. E disse-lhes: Ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Então José, que em hebraico é Yosef, ele tinha um problema sério dentro da sua família. Por quê? Porque o seu pai tinha preferência por ele ser filho de Raquel, sua mulher amada, sua esposa amada, e também porque ele era o filho da sua velhice. Era um filho que ele amava mais do que os outros filhos. E ele não disfarçou isso. Então Jacó tornou público isso, a sua preferência por José. E isso irritou os seus irmãos. Causou inveja nos seus irmãos, causou irritação. Como é que Jacó fez para demonstrar que amava mais o seu filho José do que os outros irmãos?
ele lhe deu então uma túnica. E essa túnica não era como qualquer outra túnica. Geralmente era usada uma túnica de uma cor só, de um tecido normal. Se tivesse listras, seriam poucas listras. Mas Jacó, para mostrar sua preferência pelo seu filho, deu ao seu filho uma túnica de várias cores e uma túnica com tecido superior. Era uma túnica superior às outras, provavelmente um pouco mais longa do que as outras. E isso demonstrava diante dos seus irmãos, diante de todo o seu povo, que José era então o preferido de Jacó. Demonstrava que Jacó amava mais a José. Então, dentro de uma família, quando acontece isso, é gerado então essa disputa, né? É gerado então esse ódio por aquela pessoa que é preferida pelos seus pais, ou por seu pai, ou pela sua mãe. Sempre acontece isso nas famílias. Sempre tem um preferido. Por mais que o pai ou a mãe tentem esconder, acabam revelando sua preferência. E os outros filhos notam isso e acaba que este filho preferido começa então muitas vezes a ser perseguido, a ser odiado, né? A ser mal falado. Começam todos a ver os seus defeitos, colocar os seus defeitos em evidência para poder tirar essa preferência dos pais. Então isso que aconteceu com José. Seus irmãos passaram a odiá-lo e não queriam nem mais ouvi-lo falar. Quando ele falava alguma coisa já era assim mal ouvida. Eles ouviam com má intenção, com má vontade. Não tinha mais paz entre eles. E ainda José começou a ter sonhos. Ele teve um sonho e nesse sonho ele vê então ali o trigo, né? Molhos de trigo, e ele vê que cada um representa um filho de Jacó. E ele vê que os seus irmãos todos se dobram perante ele. Aqueles molhos se abaixam e fica ele em pé ali no meio. Então, esse sonho era revelador de uma coisa que iria acontecer muitos anos depois. Mas ele revela esse sonho para os seus irmãos. Ele não revelou para se mostrar maior. Ele revelou para dizer que Deus estava mostrando a ele alguma coisa sobre o futuro. Ele não mostrou para fazer com que os seus irmãos o odiassem, ou que seus irmãos percebessem que ele seria maior do que eles, nada disso. Ele talvez até estivesse confirmando perante os seus irmãos a preferência de seu pai por ele. Talvez a intenção fosse exatamente essa. Quando ele revelou o sonho, falou: meus irmãos estão chateados porque meu pai me deu uma túnica e eu fui dado assim como uma preferência do meu pai. Então eu vou dizer para eles o sonho que eu tive. Quem sabe eles vão ver que é de Deus e não vão ficar implicando comigo. Vão ver que é uma coisa de Deus. Meu pai também me dá essa preferência porque é uma coisa de Deus. Talvez a intenção dele tenha sido exatamente essa. Aí então seus irmãos ficam mais chateados ainda com ele, porque agora, além dele ter esse sonho, além de ter a preferência do seu pai, ele antes tinha um zelo muito grande pelas coisas do seu pai, pelas plantações, pelo cuidado com os animais, e sempre que os seus irmãos faziam alguma coisa errada, ele vinha dizer ao seu pai, para poder o seu pai corrigir isso e tudo ali andar corretamente. Então José era odiado pelos seus irmãos, agora por 3 coisas. Então a primeira coisa era que ele contava os erros deles para o seu pai. Segunda coisa, que seu pai lhe deu uma túnica.